Não terceirize a fé do seu filho. Eu me lembro uma vez ainda quando eu servi a igreja presbiteriana no interior do estado de São Paulo, um adolescente, ele chegou em mim porque eu comecei a incentivar os adolescentes a lerem a Bíblia com seus pais, já que à altura eu havia percebido que os pais não incentivavam os filhos a ler a Bíblia. Eu comecei a pensar talvez num movimento reverso. Então, lê a Bíblia com seu pai, chama ele. E aí um adolescente, semana seguinte, que eu falei isso, ele veio em mim e falou assim: Dani, foi um momento maravilhoso, a gente orou, a gente leu, etc. E sabe o que é melhor? Eu nunca tinha lido a Bíblia com os meus pais. Ou eu não lembro de ter lido a Bíblia com os meus pais. Porque muitos pais falam: não, a gente leu quando você era pequeno. Tá bom, mas eu não lembro, então eu nunca li. Conscientemente eu não me lembro disso. Olha que interessante, a criança vai dizer: eu nunca li. O adolescente vai dizer: eu nunca li. Eu tenho reparado nisso e tenho me perguntado, porque o que mais determina a escolha de uma família por uma nova igreja, que tem filhos, a escolha de uma família que tem filhos para uma nova igreja, é o ministério infantil. Talvez você discorde disso, mas na minha prática eu tenho percebido isso, que o ministério infantil é de fato algo que determina. E eu estou aqui na sala das crianças, na Doquinha 3, aqui ficam as crianças de 4 a 7 anos aos domingos, e eu acho o máximo ter estrutura de crianças. Nós queremos ter cada vez mais e queremos ofertar o nosso melhor, mas o que me assusta um pouco quando eu percebo essa realidade é que o que chama a atenção dos pais, ou o que faz com que os pais escolham essas comunidades, não é o conteúdo do que se ensina. Muitas vezes o que faz o pai escolher por uma nova comunidade é a estrutura que se tem. E eu não sou contra, obviamente, porque eu tenho aqui, e se pudesse teria mais, porque eu acho que as crianças são de fato o foco do nosso ministério. A minha questão é: será que nós como pais escolhemos as igrejas como quem escolhe um restaurante para um almoço de domingo? Até você ter filho, você escolhe o restaurante pela qualidade da comida. Depois que você tem filho, você começa a escolher o restaurante pelo parquinho. Se tem brinquedos, tem monitor, e você até paga mais caro por uma comida que é pior, desde que tenha alguém para cuidar dos seus filhos. E eu não estou dizendo que isso é errado, eu só tenho pensado: será que não é isso que a gente tem feito ao escolher uma nova comunidade? Mas eu não vou falar de uma nova comunidade, eu não estou falando de nada disso, eu estou só pensando assim: será que de fato as igrejas são o complemento do que se ensina em casa? Ou nós estamos terceirizando a educação e a fé dos nossos filhos aos professores, na verdade professores, porque a grande maioria das pessoas que servem em ministério infantil são mulheres? Será que nós não estamos terceirizando como quem deixa que o outro fundamente a fé dos nossos filhos? Ou será que não? Que nós fundamentamos a fé dos nossos filhos e a igreja local trabalha como parceria? Eu não sei. Em julho de 2020, nós tivemos a chance de trabalhar um material muito especial a respeito do fruto do Espírito, e até lançamos esse livro em parceria com muitos amigos e amigas. Foi grandioso e vamos relançar, se Deus quiser, até julho desse ano. E nós pensamos que naquele momento onde todas as famílias estavam em casa, seria bom se os pais e os filhos ouvissem a mesma coisa. Então, enquanto os adultos ouviam sobre o fruto do Espírito, as crianças ouviam sobre o fruto do Espírito. E aí, algumas pessoas da Doquinha trabalharam um material incrível, e eu mostro para vocês aqui esse conjuntinho que a gente fez. Olha só, o fruto do Espírito: massinha, bexiga, feijãozinho, algodão, palitinho, para todas as atividades, e todo o conteúdo dos capítulos estão traduzidos aqui com exercícios, com ferramentas para que os pais pudessem fazer com seus filhos. Você sabe por que eu tenho um desse aqui em mãos?
Não é porque eu guardei o meu, mas é essencialmente porque algumas famílias não vieram buscar. Olha isso aqui. No material, a gente trabalhou a ideia de que há somente um fruto, que é o amor. E você também fica livre para discordar disso, mas leia o livro para você entender a nossa ideia. E desse fruto, nós fizemos isso aqui, na doquinha aqui, no Ministério Infantil. E a ideia é de que esse fruto simbolizasse o amor. E cada gominho desse simbolizasse uma virtude do Espírito. Essa aqui é a virtude da fidelidade. Essa aqui é a virtude da mansidão. E por aí vai. Olha, esse material está aqui até hoje, porque um pai, uma mãe, sequer veio buscar. Então eu estou gravando esse vídeo e não estou falando de você. Eu estou falando de mim, eu estou falando de nós. Estou falando de pessoas normais que frequentam igrejas e frequentam igrejas há muitos anos, mas que me parecem estar terceirizando seus filhos, como muitas vezes eu faço. Então não estou falando de ninguém a não ser de mim e de nós aqui da nossa comunidade. Um texto tem me chamado a atenção, quero ler com você. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Você já deve ter ouvido, Deuteronômio para alguns é repetição da lei. O Êxodo marca a saída, o Deuteronômio já é esse marco da entrada, quando Moisés vai repetir a lei e Moisés vai traçar aqueles que são os fundamentos essenciais para que o povo não somente entre na terra, mas principalmente se estabeleça como nação e como família. No capítulo 5, nós temos aqui aquilo que é para nós a repetição dos 10 mandamentos, porque isso, obviamente, já foi dito anterior. E quando você abre aqui no capítulo 6, você já percebe que há uma chamada específica, na qual os judeus chamam de Shema, e que é a oração que fazem pelo menos 2 vezes ao dia, até hoje. E que quando você abre esse texto, com as instruções elementares, essenciais para a construção dos preceitos da fé judaico e agora para nós cristãos, você se depara com um ambiente familiar. Você já reparou que a gente conta a nossa história espiritual com famílias? Você já reparou que quando a gente vai falar de Deus no Antigo Testamento, a gente diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ou seja, o Deus do Pai, o Deus do Filho, o Deus do Neto, ou seja, o Deus da família. Você já reparou que quando Deus vai conversar com Abraão, ele diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e que todos os preceitos de ensino não estavam sendo terceirizados, pelo contrário, era responsabilidade dos pais trazerem os seus filhos para a consagração, era responsabilidade dos pais ensinarem os filhos, era responsabilidade dos pais ser os principais tutores dos filhos até determinada idade. Quando a gente lê esse texto, 4 verbos saltam na nossa leitura. O primeiro deles, obviamente, o ouça. Ouça, ó Israel. Segundo, ame o Senhor teu Deus. Terceiro, guarde as minhas palavras. E quarto, repita as minhas palavras. Quando você ouvir repita as minhas palavras com frequência, provavelmente você vai perguntar aonde. E o texto vai dizer: em casa, caminhando, ao se deitar, ao se levantar. O texto vai dizer: amarre esses escritos nas mãos, coloque na testa, coloque na porta, coloque no portão, ou seja, o que marca a entrada e a saída. Ou seja, fale sobre isso em todos os instantes.
Repita isso. Por quê? No futuro, aqui no versículo 20, no futuro seus filhos lhe perguntarão: o que significam esses preceitos, decretos, estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante dos nossos olhos e enviou castigos terríveis ao Egito, o faraó e todo o seu povo. Presta atenção. Era como se Deus dissesse assim: eu estou construindo uma espiritualidade familiar que se transmite dos pais aos filhos. Eu leio esse texto que até hoje é orado pelo menos 2 vezes por dia pelos judeus e fico me perguntando: por que será que eu não repito isso todo dia? Por que será que eu não sento todo dia com os meus filhos? Por que será que ao me levantar eu não repito isso, e ao me deitar eu não repito isso, ao sair eu não repito isso, e ao entrar eu não repito isso? Talvez o texto mesmo proponha a resposta desse meu questionamento. Talvez o fato de eu não repetir se dá simplesmente à minha pouca escuta, o meu amor frágil e a minha incapacidade de guardar essas palavras. Talvez eu não ouça tanto quanto penso, talvez eu não ame quanto penso, e talvez eu não guarde a palavra do Senhor quanto eu penso. E o resultado disso é que eu não repito aos meus filhos. Talvez o grande problema que a gente esteja vivendo na nossa geração não é a falta de conteúdo, não é o YouTube que assim, lança conteúdos ridículos todos os dias, não é os influencers. Talvez o grande problema seja a terceirização, porque eu vou te dizer, e você sabe disso, se você não ensinar o seu filho, alguém vai ensinar. Um professor vai ensinar na escola, um youtuber vai ensinar, um influencer vai ensinar, um amiguinho vai ensinar, alguém vai ensinar, porque os nossos filhos estão aprendendo todos os dias, a todos os momentos. Sabe qual que é para mim a tristeza e a percepção de que a terceirização realmente é um grande problema? Pelo menos por 3 motivos. Primeiro, a terceirização é um problema porque ela não é bíblica. Deus mandou os pais ensinarem seus filhos. Segundo lugar, a terceirização é um grande problema porque corre o risco dos nossos filhos perceberem apenas a nossa religiosidade no sentido ruim e não a nossa espiritualidade. Terceiro, a terceirização é um grande problema porque os nossos filhos vão aprender uma coisa na escola dominical ou na classe das crianças e vão ver outra coisa. Então, às vezes, era melhor a ignorância, porque pelo menos a ignorância não revelaria que há uma coisa descompassada. A Bíblia fala uma coisa, meu professor me disse isso e meu pai faz outra coisa. A terceirização é de fato um grande problema, mas eu não estou aqui só para apontar isso. Essencialmente, eu estou aqui para orientar o meu e o seu coração. Eu estou aqui como quem está animado, porque embora erre muito, eu ainda tenho chance. Meus filhos têm 5 e 7 anos. Eu já perdi muita coisa. Eu já errei em muitas áreas. Eu já pequei muito com os meus filhos, contra os meus filhos e contra essa instrução de Deus para minha casa. Mas eu estou vivo e eles também. Então, eu posso reaver isso. Eu posso reler esses textos. Eu posso reaver a minha rotina. Eu posso, como quem escuta o Senhor, escutar que nós temos um único Deus. E eu posso ensinar isso aos meus filhos, porque se eu não aprender isso, talvez os meus filhos estejam percebendo que a nossa casa não tem um Deus só. A gente fala que tem um Deus só, mas a gente colocou o dinheiro acima de tudo. A gente fala que tem um Deus só, mas a gente colocou os nossos bens acima de tudo. A gente fala que tem um Deus só, mas tem um monte de coisas que ocupam
o lugar de Deus no nosso coração, e a gente às vezes está ensinando uma coisa, os nossos filhos estão dizendo: papai, mas por que você fala que Deus é o único, sendo que na sua realidade eu vejo tantos deuses na frente do que de fato é o Deus, e que deveria ser o Deus da sua casa? Será que a gente não vai ouvir em algum momento algo semelhante? Por outro lado, termino animado aqui, querendo te animar a mudar o ciclo da educação espiritual da sua família, porque Deus é tão bom, tão inteligente, tão brilhante, que quando a gente lê esse texto que fala da espiritualidade familiar, a gente vê Deus bolando uma estratégia para que todos sejam alimentados. Porque se eu ouvir, se eu amar e se eu guardar, eu vou repetir. Mas para repetir, eu tenho que ouvir, eu tenho que amar, eu tenho que guardar. Então, olha só, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus da nossa casa. E é uma espiritualidade anunciada pelo próprio Deus, que nos fez família e nos responsabilizou, pais e mães, a educarem os nossos filhos e a não terceirizarem a educação dos nossos filhos, muito menos a educação espiritual dos nossos filhos. É isso que eu desejo para mim, para minha casa, é isso que eu desejo para os meus netos e para toda a minha geração, porque a Bíblia diz que uma geração vai contar a outra geração. Então, essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa chamada, e eu me desafio e te desafio a mudar a sua agenda e colocar a espiritualidade em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Às vezes eu, como um pai, estou querendo proporcionar algo para o meu filho que meu filho não precisa. Estou querendo dar algo para o meu filho que meu filho não precisa. Ou estou querendo manter uma coisa que meu filho não precisa. Do que os nossos filhos precisam? De nós e da espiritualidade. Ou da espiritualidade e de nós. Nossos filhos precisam de tempo, nossos filhos precisam de amor, nossos filhos precisam de Jesus. E nós somos chamados a ser os pastores das nossas casas. Porque Deus nos deu os seus filhos para que a gente educasse, para que no fim os nossos filhos percebessem que na verdade são filhos de Deus, chamados a um propósito para estabelecer uma vontade. Sejamos uma bênção. Um abraço.